Vamos falar de cinema e literatura e hoje vamos tratar de um filme muito bom. Aliás, todos os filmes que eu trago aqui para vocês são filmes muito bons. E este filme é um filme que vai retratar o período da transição do paganismo para o cristianismo ali no século IV, V depois de Cristo. O filme chama-se Ágora. No Brasil ele está também com o nome de Alexandria. Muito bem. Este filme ele trata da história de uma mulher, Hipátia. Ela é uma filósofa que se destaca nesse período, uma filósofa que enfrenta muitas dificuldades, porque, imagine, no século V aí, depois de Cristo, essa mulher enfrentando todos os homens. A sociedade ainda extremamente machista, marcada pelo domínio masculino. Se hoje, em pleno século XXI, nós temos ainda esse predomínio masculino, imagine no século IV, V aí, depois do Cristo. Então é um filme que merece ser visto várias vezes, se for possível, se você tiver coragem, eu recomendo assistir várias vezes. Quanto mais você assiste, mais você vai entender mais um pouquinho da história do mundo, né? Essa história mundial, de modo mais preciso, essa história das religiões, da influência das religiões, da influência do cristianismo, do embate entre cristianismo, judaísmo e paganismo. Nós vamos ver isso aí. Este filme foi lançado em 2009 e tem a direção de Alejandro Amenábar. Acho que é isso, que é assim que pronuncia. O filme ele foi proibido, tem uns dados curiosos aí. Ele foi proibido pela censura por ter cenas consideradas de insulto à religião. Claro, os conservadores vão achar que tem insulto à religião. O Observatório Antidifamação Religiosa protestou contra o filme por, entre aspas, promover o ódio e reforçar falsos clichês sobre a Igreja Católica. Claro, você tem aí a fala da Igreja Católica, dos defensores da Igreja Católica, considerando que há um certo desrespeito aí à Igreja, e por isso que ele foi proibido aí na Espanha, né? Esse filme, desculpa, na Espanha não, no Egito. Esse filme foi proibido no Egito. Na Espanha, na verdade, esse foi o filme mais visto durante o ano de 2009. O filme mais visto durante o ano de 2009. O filme ainda ganhou 7 prêmios, 7 prêmios Goya, um dos prêmios muito importantes, incluindo de melhor roteiro original. Melhor roteiro original. Foi o filme espanhol mais visto durante o ano de 2009. Então daí você já vê a importância dele, 7 prêmios. A história de uma mulher, Hipátia, que ela é matemática, na época é também filósofa. Ela viveu uma época em que as mulheres não podiam ser destacadas de modo algum, pelo contrário, aquela velha ideia de que a mulher deve ser submissa ao homem, de que a mulher é inferior ao homem. Esta é ainda a visão, claro, desde aí o século IV, V aí, depois de Cristo. E aí você tem também um filme que vai tratar do início da supremacia cristã. Antes dessa supremacia cristã, tinha-se o paganismo em várias sociedades, né? Um paganismo muito forte. Para quem ainda não está por dentro aí dessa linguagem, o paganismo vai defender vários deuses, a existência de vários deuses. Inclusive o Santo Tomás de Aquino, o Santo Agostinho, ele escreve a obra A Cidade de Deus, que o subtítulo da Cidade de Deus é Contra os Pagãos. Então houve um embate durante muito tempo aí, contra o paganismo. Então veja que também o Santo Agostinho foi mais ou menos nessa época, do século IV, V aí depois de Cristo. Então você vai ter um processo do início da supremacia cristã. Como é que ocorreu essa supremacia cristã? Será que foi de maneira harmoniosa?
nem tanto quanto você imagina. Pelo contrário, houve muitos conflitos, muitas guerras, muito sangue também, muito derramamento de sangue. O cristianismo vai tomando espaço, vai tomando corpo, chegando inclusive a elite, né? chegando os governantes adotando o cristianismo, e aí vamos ter muito embate aí. Também vai ser uma forma de uso do poder. A religião vai ser uma forma de uso do poder. Veja que desde assim, os primórdios da humanidade você vai encontrar essa percepção, essa relação entre igreja e poder assim, muito forte. Não à toa que ainda hoje você tem o predomínio religioso na sociedade, mas não tanto quanto até a Idade Média, né? Você tinha o predomínio de fato sobre o corpo e a alma dos indivíduos. Então você vai ter, esse filme vai destacar esse momento muito importante. E aí é bom lembrar também que, se você pensar assim, o ser humano, ele é só matéria, ou ele é matéria e espírito, ele tem algo imaterial. O pensamento, por exemplo, o modo de pensar, a necessidade de buscar respostas para aquilo que aflige a vida dos indivíduos. A religião, ela vai estar presente nesse processo aí, já desde os primórdios da humanidade. Mas nesse ponto aqui, que vai ser destacado muito bem no filme, você vai encontrar a questão da institucionalização da religião, a luta pelo poder a partir da institucionalização da religião. Então, vamos ter aí muita violência e disputa pelo poder. Violência e disputa pelo poder. A grande, podemos dizer assim, maioria da sociedade, no caso aqui na Grécia, por exemplo, né, no Egito, em Roma, até esse período aí, você vai encontrar ainda a maioria da sociedade muito pobre, né, escrava. Então você vai encontrar uma pequena parcela, uma elite, que vai controlar a sociedade como um todo. Então o cristianismo, a religião cristã, vai ser uma forma de uso do poder para a dominação de todos os indivíduos da sociedade, para institucionalizar um modelo de mundo, né, um comportamento que seja de acordo com os princípios religiosos. E aí é importante também considerar que o Ocidente, ele se desenvolveu a partir da perspectiva religiosa. Todas as instituições foram construídas a partir deste fundamento religioso, e diga-se de passagem, do fundamento religioso cristão. Então, este filme, ele vai demonstrar também muito bem isso, principalmente essa passagem, como era o predomínio que se tinha do paganismo, e aos poucos isso vai dando lugar ao cristianismo. Então, a cidade de Alexandria é uma cidade considerada destaque. Inclusive você tem aí um dos monumentos mais importantes da humanidade, que era a famosa Biblioteca de Alexandria. Biblioteca essa que, com o domínio cristão, esta biblioteca ela foi queimada, todos os livros foram queimados. Isso aí é muito simbólico, porque a queima dos livros não significa simplesmente queimar todo o material livresco, significa também apagar tudo aquilo que está associado a uma forma de pensamento que não seja voltado para o cristianismo. Então, quando se queima a biblioteca de Alexandria, se está dizendo o seguinte: ó, este mundo não existe mais, este mundo pagão não merece existir. A partir de então, vamos ter o predomínio religioso cristão. E não também por acaso que nos grandes mosteiros, né, nas cidades, durante a Idade Média, você vai ter o controle dos livros, o controle da biblioteca, o controle do conhecimento, que vai ser feito
pela Igreja Católica. Inclusive tem um filme muito bom também, O Nome da Rosa, que nós vamos destacar também este filme em outro vídeo, que vai mostrar a presença do cristianismo, o domínio do cristianismo sobre o conhecimento, o controle do conhecimento, que só era aceito a partir da perspectiva cristã, religiosa cristã. Então Alexandria vai ser destaque, né? A cidade de Alexandria, importante biblioteca, e aí você tinha também, aí, o filme retrata muito bem isso, a Hipátia, que vai ensinar matemática, filosofia, astronomia, astrologia. Aí você tem a demonstração do pensamento filosófico em confronto com o pensamento religioso, que se aproximava muito forte, que tomava corpo na sociedade, o pensamento religioso cristão. Você vai ter as disputas entre cristãos, judeus e pagãos. Você sabe que o judaísmo ele tem sido muito forte, é um dos fundamentos da sociedade, e tínhamos também os pagãos, né, que nem eram judeus e nem eram cristãos. Era onde entravam, por exemplo, a perspectiva filosófica, que vai mais se voltar para a ciência, né? Apesar de se ter a crença em diversos deuses, mas você vai ter um grupo, pelo menos, né, filosófico, né, um grupo de filósofos que vai discutir vários aspectos da vida, do mundo. A Hipátia, que era filha também de um grande filósofo, ela vai contribuir significativamente para a filosofia, para a matemática. O filme vai demonstrar isso. Então nós vamos ter, com este filme, a possibilidade de refletir sobre a construção histórica do mundo, o fundamento das religiões, a interferência das religiões na vida das pessoas, no comportamento social, no processo de institucionalização da sociedade. Veja que o Estado, que vai se estabelecer a partir também da perspectiva religiosa cristã, vai se estabelecer levando em consideração os fundamentos religiosos. Antes disso, você tinha os fundamentos judeus, né, ou judaico, ou os fundamentos pagãos. O que é que se tem aí? Você tem o conflito aí de interpretação do mundo, de significados, isso que você vai encontrar nesse período aí. Quero destacar ainda o seguinte: quando se pensa a biblioteca de Alexandria, você tem aí a construção de um mundo científico, convivendo com esse mundo pagão, e nesse período aí de transição, paganismo e cristianismo, aí do século V, você vai encontrar aí os embates no que diz respeito à interpretação do mundo. O filme ele vai tratar, de forma geral, do poder político e religioso na sociedade e da importância do conhecimento. Então eu recomendo, se você ainda não assistiu esse filme, que assista quantas vezes você achar necessário, porque quanto mais você assiste, mais você vai ter elementos para entender mais a história da humanidade e o poder, a influência das religiões. Então você tem o embate das religiões, cristãos, judeus e pagãos. A mulher vista na sociedade com um segundo plano, né? Vista no segundo plano, ela não era aceita na sociedade. Você tinha uma sociedade somente com domínio masculino. A Hipátia é essa mulher que vai enfrentar essa sociedade ainda machista. Ela enfrenta a situação, mas se vê também o inexorável avanço da barbárie religiosa. Se você tinha aí uma perspectiva também fanática, de certo modo também do paganismo, você vai ter uma perspectiva também fanática do predomínio religioso. É um filme também para refletir sobre o mundo que nós vivemos hoje. Por que o mundo que nós vivemos hoje? Porque vai se pensar o seguinte: quais são os fundamentos
do nosso mundo hoje. Em que medida a religião ainda ela é muito forte na nossa sociedade? Por que razão, por exemplo, a agenda religiosa, moral, a questão moral, as questões voltadas para a perspectiva religiosa ainda é tão forte na sociedade? O fanatismo, por exemplo, é tão forte na sociedade. Por que razão um político, um candidato, presidente, conservador, ele assume, por exemplo, a bandeira da moralidade, da família, da tradição, da pátria? Tudo isso tem a ver com os fundamentos religiosos na sociedade. E não esquecer que a religião não é uma coisa que assim surge por acaso. Ela é uma construção a partir do indivíduo, na sua necessidade de lidar com o mundo, de dar respostas às coisas que ele não tem alcance, né? que ele se vê limitado para responder às grandes questões. Então ele vai buscar na religião, na teologia, as explicações possíveis para o mundo que vive, para as coisas que estão diante dele, todos os questionamentos que surgem. Um dado importante também, quando a gente vai pensar num filme como Alexandria, o Ágora, que é também o mesmo filme, é sobre essa questão de como a teologia ela está presente o tempo todo na institucionalização do mundo, na forma como as sociedades se organizaram e na forma como se interpreta o mundo. Veja bem, a palavra teoria é o seu fundamento, de teo, do grego, é Deus, é a explicação dos deuses, por exemplo, a busca pelos conhecimentos. A teoria, esse teo, nada mais é do que Deus, a compreensão dos deuses no mundo, como explicar as coisas no mundo a partir dessa perspectiva espiritualista, ou mais precisamente de tudo aquilo que está além da matéria humana, da limitação da matéria humana. Então, é isso aí, o filme Hipátia é a personagem central, o filme Ágora ou Alexandria, traduzido aí no português, na versão portuguesa, você tem Alexandria, filme esse que foi lançado em 2009 e que tem muito a nos ensinar, a nos ajudar a refletir sobre o papel das religiões no mundo, a influência das religiões no mundo. E aí você vai ver as grandes civilizações, você vai ver a Grécia Antiga, como influenciou também na construção aí no século IV e V também, as filosofias como foram importantes para a construção de um pensamento religioso associado à necessidade da institucionalização e da universalização. Tudo isso você vai encontrar. Portanto, a transição do paganismo para o cristianismo é um ponto importante que se dá aí no século IV e século V, para que a gente possa entender por que razão as religiões têm tanta influência ainda no mundo, na forma de organização das instituições, influencia na política, influencia nas subjetividades, influencia no comportamento humano também. É isso aí, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades, se você não fez ainda isso. E eu peço também que compartilhe os nossos vídeos, dê sua opinião, que é muito importante, e divulgue os nossos vídeos e o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas. Nós temos sempre aqui vídeos de sociologia, de ciência política, de cinema e literatura, atualidades e muito mais. Conto com você aí nessa contribuição de divulgar o nosso canal, de compartilhar os nossos vídeos e o nosso canal. É isso aí, até mais.